Bom dia, terceiro ano. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março, e hoje a gente vai fazer aula de geografia. Bom, pessoal, a gente já tinha começado semana passada, nós havíamos feito até aqui a página 6, a gente chegou até essa atividade. Hoje a gente vai continuar aqui na página 7. Então, peguem aí a apostila de geografia para que nós possamos começar os nossos estudos no dia de hoje, tá? Bom, o que nós estamos estudando em geografia? Nós estamos estudando as características dos municípios. O que é um município? Município é quando a gente junta a área rural mais a área urbana de algum lugar. Então, quando a gente tem a área rural mais a área urbana, nós chamamos de município. Nós moramos no município de Campos Gerais, e aí a gente tem a galerinha que mora no município de Campo do Meio. Quando a gente fala que a gente mora na cidade, quer dizer que a gente mora na área urbana, tá? Então, o correto da gente falar é que nós moramos no município, ok? Combinado? Bom, vamos começar a leitura aí, vamos dar continuidade, vamos ver o que a gente vai aprender hoje sobre os municípios. Então, começando aqui, ó, eu coloquei aqui Geografia 2, porque é o segundo dia que eu vou dar aula de Geografia. Então, continuando aqui, o conjunto de vários municípios compõe um estado. Podemos dizer que todo e qualquer lugar do Brasil está localizado dentro de um município. Pessoal, então quando a gente junta um conjunto de municípios, eles fazem parte de um estado. Por exemplo, Campos Gerais, Campo do Meio, Alfenas, Três Pontas, Varginha, Boa Esperança, Coqueiral, Guapé, são vários municípios e eles estão dentro do quê? Do estado de Minas Gerais. Eles compõem o estado de Minas Gerais. Todo lugar que existe no Brasil, ele faz parte de um município. Você fala assim, eu vou lá para a roça do meu tio. Esses dias a Maria Fernanda falou, lá no sítio, lá na roça, no sítio lá do meu vô, lá em Guará, lá tem ovelha. Então, o sítio, ela ainda falou para mim onde fica. Você falou Guará, né? Guaratinguetá, não foi, Maria? Então, ela ainda especificou qual município que faz parte lá, que pertence o sítio do avô dela. Então, sempre que a gente fala, nossa, eu vou viajar, eu vou para um hotel fazenda lá em Varginha, então eu ainda especifico o lugar que fica para onde eu vou. Então, tudo que tem no Brasil, qualquer lugar que tem no Brasil, ele pertence a um município, ok? Então, aqui a gente tem, pessoal, o mapa. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vê um mapa é ler o título dele. Esse mapa é do município de Montes Claros. Alguém aqui conhece Montes Claros? É um município que fica mais ao norte aqui de Minas. Nós ficamos embaixo, ao sul, eles ficam ao norte, aqui em Minas também. É uma cidade mineira. Então, aqui, se a gente for olhar a legenda diz que o que está de rosa é a área urbana e o que está de marrom mais escuro é a área rural. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. A área rural é tudo que está de marrom. Aqui ao redor são as outras cidades que são vizinhas a Montes Claros. E aí, esse que está de rosa é a área urbana. Olha como a área urbana de Montes Claros é bem menor que a área rural. Bem menor mesmo. Campos Gerais também, se a gente pegar um mapa, a gente vai ver que a nossa área urbana também é bem menor que a nossa área rural. Inclusive, a área rural de Campos Gerais é muito grande, tá? Então, tudo isso daqui faz parte do município de Montes Claros.
Tanto a parte rosa quanto a parte marrom compõem o município. Só que o rosa é a parte urbana. Por que que eu sei disso? Porque eu tô lendo a legenda aqui, ó. A área urbana é o rosa, a área marrom é o rural. É a rural, né? Então, vamos ver o que tá falando aqui, ó. Nessas duas imagens que estão à direita. Área urbana de Montes Claros, Minas Gerais, foto de 2016. Então, olha aí como é Montes Claros. Eu tenho uma ex-aluna que mudou para Montes Claros. Eu nunca fui lá, não, mas eu tenho uma ex-aluna de terceiro ano que mora aqui. E embaixo, ó, primeira imagem, a cidade, área urbana. Segunda imagem, área rural. Boiadeiros na área rural de Montes Claros, Minas Gerais, foto de 2013. Então, subindo aqui, nós temos aqui mais 2 mapas. Pessoal, vamos começar por esse mapa aqui. Esse mapa é o mapa do estado de Minas Gerais. Olha aqui onde está Montes Claros. Esse ponto verde aqui é Montes Claros. Então, se vocês observarem, ele fica ao norte de Minas. Eu já falei que Campos Gerais e Campo do Meio tá mais aqui embaixo, tá mais ao sul. Belo Horizonte, que é a capital. Cada uma dessas linhas separa uma cidade da outra. Olha o tanto de município que tem em Minas Gerais. Tá bom? Agora, esse mapa aqui é só do estado de Minas. Esse mapa que tá à direita, ele é o mapa do Brasil. Olha aqui, Minas Gerais, é esse MG. Esse mapa aqui tá aqui dentro, só que de forma diminuída. E olha que Minas Gerais faz parte do Brasil. Olha os outros estados que compõem Minas Gerais. Nós temos aqui 26 estados, mais o Distrito Federal, que é onde fica Brasília. O Distrito Federal fica dentro do estado de Goiás. Então, olha aqui, pessoal. São 26 estados. Eu não vou falar os 26, não, mas ó, BA, Bahia, SP, São Paulo, PR, Paraná, SC, Santa Catarina, RS, Rio Grande do Sul, aqui o PI, Piauí, MA, Maranhão, TO, Tocantins, GO, Goiás, MT, Mato Grosso, aqui o PA é Pará, Amazônia, ó, o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso do Sul. Aí tem aqui Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Então, o Brasil ele tem 26 estados e dentro de cada estado tem vários municípios, tá? Olha aqui o Minas Gerais, olha o tanto de município que nós temos aqui em Minas. Dentro de cada estado tem vários municípios. Nós moramos mais ou menos aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, mais ao sul de Minas. A gente está bem próximo aqui do SP, que é São Paulo, tá? Se a gente morasse mais para cima, nós estaríamos mais perto da Bahia. Se nós morássemos ao norte de Minas, nós estaríamos perto do estado da Bahia. Como nós moramos mais ao sul, nós estamos perto do estado de São Paulo, tá? Então, virando aí, página 8. Será que todos os municípios são iguais? Pessoal, pensa aí um pouquinho. Eu falei sobre isso na aula anterior. Será que todos os municípios são iguais? Eu não vou responder ainda não. Vamos fazer a leitura aqui e aí depois eu respondo. Vou começar aqui. Apesar de ser geralmente composto de área urbana e rural, nenhum município é idêntico ao outro. Não existe, pessoal, no mundo, nenhum município que é igual ao outro. Cada município revela aspectos naturais, históricos, culturais e econômicos que os tornam únicos. Por exemplo, quando a gente pensa em Campos Gerais,
O que tem em Campos Gerais que torna Campos Gerais única? Todo mundo que fala, eu fui em Campos Gerais. O que será que as pessoas falam que elas nunca mais se esquecem? Então aqui a gente tem o Cristo, a gente tem a nossa serra maravilhosa, a gente tem a Ponte das Amoras, a gente tem o café. Então a gente tem essas e outras tantas características que fazem que Campos Gerais seja única. Se a gente viaja, por exemplo, para outra cidade, se a gente viaja, por exemplo, lá para Monte Sião, eu falei na aula passada, é uma cidade que vive do comércio. Aqui a gente vive da agricultura, lá eles vivem do comércio, da venda de roupas de frio, de lã. Então, quando a gente vai para Monte Sião, por exemplo, a gente vai lembrar, eu sempre lembro das roupas, das lojas, da pracinha que tem lá no centro, das montanhas ao redor. Então, cada cidade ela tem características diferentes, sejam características físicas, por exemplo, aqui a gente tem a serra, a gente tem a ponte, ou sejam características econômicas. O que move a economia da cidade? Isso é extremamente importante. O que move a nossa economia é a agricultura. Por quê, Cássia? Porque, pessoal, a agricultura na nossa cidade gera muito emprego. Então, se vocês prestarem atenção, olha a quantidade de pessoas que trabalham na área rural, sejam elas donas do terreno, da terra, ou sejam elas empregadas, trabalham para outras pessoas. Então, aqui em Campos Gerais, quando a gente pensa em economia, economia é o que dá dinheiro. A gente pensa na agricultura. Nossa cidade é uma cidade agrícola. Campo do Meio também tem essa característica. A maioria das pessoas, elas vivem da agricultura. O ganha-pão delas, o salário delas, é lá na roça, é lá na zona rural, é nas plantações, tá? E não são todas as cidades que vivem da agricultura. Tem cidade que vive do comércio, tem cidade que vive das indústrias, tem cidade que a gente fala que é universitária, que vive das faculdades, tem cidade que é mista, que é um pouquinho de agricultura, um pouquinho de comércio. Então, tem cidade que é turística, que ela vive do turismo. Quando a gente pensa lá em São João del Rei, Ouro Preto, Paraty, são todas cidades históricas, né, turísticas. Então, elas vivem das pessoas que vão lá visitar, o turismo. Então, cada cidade, cada município do Brasil e do mundo, ela tem características que as tornam únicas, tá? Então, ó, desafio. O que faz do seu município um lugar único no mundo? As belezas naturais como um rio ou as manifestações culturais como uma festa tradicional? Aqui em Campos Gerais a gente tem a festa do peão também. Todo mundo, pelo menos quando eu era mais nova, as pessoas sempre falavam: nossa, na sua cidade tem uma festa do peão maravilhosa. Então, essa manifestação cultural, essa festa que tem aqui, ela é conhecida no Brasil toda. Ela é uma festa muito tradicional. Então, Campos Gerais também é conhecida por essa festa. Campo do Meio, por exemplo, desde que eu sou nova, eu conheço Campo do Meio pela festa de agosto. Então, a festa de agosto é tradicional lá em Campo do Meio, tá? Então, continuando aqui no segundo parágrafo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil conta com 5.570 municípios. Então, aqui no Brasil, nós temos hoje 5.570 municípios, que podem ser classificados de várias formas. Observe um exemplo. Pessoal, a gente pode classificar um município pelo tamanho dele, pela economia dele, a gente pode classificar se o lugar é violento ou não, a gente pode classificar de várias formas. Como que veio a classificação aqui?
de acordo com a densidade demográfica. Então, nesse caso aqui, o que seria densidade demográfica? Vamos imaginar o seguinte, pensa lá na sala de aula que vocês estudam na Colibri. Eu coloco lá 10 alunos e fecho a porta. Eu mando espalhar. Aí eu mando entrar mais 10. Depois eu mando entrar mais 10. O que vai acontecer? Vai ter uma hora que vai ter tanta criança lá dentro que vai ficar apertado. Tem cidade que é assim, que tem tanto habitante que a densidade demográfica ela é muito muito grande, né? Eu tô confusa aqui. Mas a densidade demográfica é isso. É o número de habitantes, é o número de pessoas que moram num determinado local. Então, por exemplo, é porque o conceito de densidade demográfica, ele não é o momento de eu explicar para vocês. Então, eu vou explicar de uma outra forma. O que vocês vão entender que é isso daqui? Isso daqui é o número de pessoas que vivem nas cidades. Então, a gente fala que uma cidade é pequena quando essa cidade tem até 2.500 habitantes. A gente fala que essa cidade é média quando ela tem entre 2.500 e 500 mil habitantes, e a gente fala que o município é grande quando ele tem mais de 500 mil habitantes. No Brasil, nós temos 260 municípios que são pequenos, porque eles têm até 2.500 habitantes. A gente tem 5.265 municípios que são médios, que têm entre 2.500 e 500 mil habitantes. E existem no Brasil 40 municípios que são considerados grandes, pois eles têm mais de 500 mil. Campos Gerais, ele está aqui no médio. Nós temos aqui quase 40 mil habitantes, então a gente está entre 2.500 e 500 mil. Eu quero olhar aqui habitantes de Campo do Meio para eu falar de Campo do Meio. De Campo do Meio, Minas Gerais. Então, aqui, habitantes de Campo do Meio.